Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês o terceiro e quarto capítulos desta obra que estou lendo. Capítulo 7. Na penumbra opaca que envolvia o salão, uma voz ecoou com serenidade e mistério. Vocês podem me chamar de o Louco. A declaração simples parecia se desvanecer na névoa que preenchia o lugar, mas seu impacto reverberava nos corações de Audrey e Algier. A cada pulsação, os dois sentiam a presença poderosa e enigmática daquele que se autodenominava o Louco. Audrey, com sua postura elegante, mal disfarçou a surpresa. Não esperava por tal designação, mas sentia que ela era justa. A imagem do Louco combinava com o mistério e a bizarrice de quem os havia reunido naquele espaço entre realidades. Após alguns instantes de silêncio, ela se levantou, segurou delicadamente sua saia e executou uma reverência graciosa. Honrado Senhor Louco, poderia conceder-nos a honra de testemunhar a nossa troca? Zolmingrui, ou o Louco, permaneceu impassível por um momento antes de responder com uma calma calculada. Não é nada. Ao ouvir a resposta, Audrey curvou-se novamente em agradecimento, enquanto Algier se levantava. Com uma mão sobre o peito, inclinou-se respeitosamente. É uma honra, Senhor Louco. Com um leve sorriso, Zolmingrui baixou a mão direita e fez um gesto de continuação. Prosseguam, vocês dois. Algier retomou sua posição e lançou um olhar direto para Audrey. Se você conseguir o sangue do tubarão fantasma, envie-o para o Bar Warrior e Sea, na Rua Pelicano, no bairro White Rose, em Pritz Harbor. Diga ao dono, Williams, que é para o capitão. Depois que eu confirmar o recebimento, quer que eu envie a fórmula da poção para um endereço ou prefere que a entregue diretamente aqui? Audrey refletiu por alguns instantes antes de responder com um sorriso leve. Escolherei o método mais seguro. Vamos fazer isso aqui, mesmo que teste minha memória. A aprovação do Sr. Louco para presenciar o acordo deixava implícito que haveria outros encontros similares no futuro. Audrey, com esse pensamento, voltou-se para Zolmingrui, seus olhos brilhando com curiosidade e entusiasmo. Senhor Louco, o senhor não consideraria realizar mais encontros como este? Algier, atento à sugestão, também expressou seu interesse. Senhor Louco, não acha esses encontros interessantes? Embora seus poderes superem a nossa imaginação, certamente existem áreas que o senhor não domina ou compreende completamente. Eu, por exemplo, possuo experiências e recursos únicos, e a jovem dama à minha frente claramente vem de uma posição elevada. Talvez um dia possamos ajudá-lo com algo que, para o senhor, seria trivial, mas inconveniente. A mente de Zolmingrui já estava avaliando os prós e contras. Mais reuniões significariam mais conhecimento sobre os segredos do mundo místico, informações úteis para entender sua situação atual. No entanto, isso também aumentaria os riscos de exposição. Controlando os impulsos, ele tamborilou os dedos na mesa, o som reverberando na névoa. Por fim, decidiu. Sou alguém que aprecia uma troca justa. Sua ajuda não passará sem recompensa. Toda segunda-feira, às 3 da tarde, tentem ficar sozinhos. Com o tempo, talvez possam até agendar um momento específico. Assim, não precisarão se preocupar em serem interrompidos. Era uma resposta afirmativa. Audrey não conteve um gesto de celebração, apertando os punhos com empolgação. Antes que Algier pudesse reagir, ela propôs. Que tal usarmos designações para nós mesmos? Afinal, não seria adequado usar nossos nomes reais. Zolmingrui assentiu, incentivando. Como o senhor é o Louco, inspirado nas cartas de tarô, acho que nossas designações também deveriam vir delas. Escolho ser Justiça. Algier, depois de uma breve hesitação, escolheu seu título. O Enforcado. Então somos os membros fundadores do Clube do Tarô. Audrey exclamou, empolgada. Voltando-se para Zolmingrui, perguntou, quase temerosa, isso está bem para o senhor, Senhor Louco? Zolmingrui sorriu. Vocês podem decidir essas questões triviais. Satisfeita, Audrey agradeceu com entusiasmo. Logo, pediu a Algier que repetisse o endereço. Algier, impressionado com o cuidado da jovem, o fez de bom grado. A conversa continuou brevemente,
tocando nos mistérios das cartas de tarô e sua origem com o Imperador Roseli. A discussão foi interrompida quando Zolmengrui sentiu uma dor crescente na cabeça. Percebendo que a conexão estava enfraquecendo, declarou: "Por hoje, encerramos o encontro. Por sua vontade." Ambos repetiram a frase, respeitosos. Zolmengrui sorriu suavemente. "Até o próximo encontro." A névoa desfez-se, e Audrey e Alger desapareceram como estrelas sumindo no horizonte. Zolmengrui retornou ao seu apartamento. O brilho do sol contrastava com o peso em sua mente. Sentando-se, massageou as têmporas, ponderando os eventos que presenciara. A partir de agora, sou Klein. Assim, com uma determinação renovada, começou a traçar seus planos. O Clube do Tarô seria sua ferramenta para navegar no desconhecido e desbravar os mistérios do mundo. Capítulo 8. O uivo do vento cortava a noite, misturando-se ao tamborilar incessante da chuva. As ondas do oceano, gigantescas e desafiadoras, erguiam e jogavam o veleiro de 3 mastros como se fosse um brinquedo à mercê de um titã invisível. O convés estava molhado e escorregadio, a madeira encharcada chiava sob o peso dos passos. Alger Wilson, de pé no convés, sentiu o brilho rubro em seus olhos esvanecer-se. Nada ao seu redor parecia diferente, embora algo em seu íntimo murmurasse que uma mudança sutil e poderosa havia ocorrido. Sua mão direita, que segurava uma estranha garrafa de vidro de formato peculiar, tremeu ligeiramente quando o objeto se despedaçou, deixando apenas uma umidade gélida que se misturou à chuva e desapareceu sem vestígios. Em sua palma, uma pequena forma cristalina de um floco de neve hexagonal surgiu por um breve instante, apenas para sumir tão rapidamente quanto apareceu, como se fosse absorvida por sua carne. Alger inclinou a cabeça de maneira quase imperceptível, contemplativo. O vento e a tempestade pareciam intensificar sua introspecção, enquanto ele permanecia imóvel e em silêncio por longos minutos. Finalmente, ele virou-se em direção à cabine. Antes de entrar, um homem emergiu de dentro. Sua aparência era distinta, cabelos loiros macios, vestes adornadas com padrões de raios. Ao encontrar os olhos de Alger, ele levou o punho direito ao peito em um gesto formal e proferiu: "Que a tempestade esteja com você." "Que a tempestade esteja com você", respondeu Alger, imitando o gesto com uma expressão impenetrável em seu rosto austero. Dentro da cabine, Alger seguiu pelo corredor até o aposento do capitão. O silêncio era sepulcral, como se a tempestade do lado de fora fosse o único sinal de que o mundo continuava existindo. Não havia nenhum sinal de marinheiros, oficiais ou qualquer presença viva. O ar estava carregado de algo mais que sal marinho e umidade, havia uma opressão invisível, densa. Ao abrir a porta, encontrou um ambiente bem organizado, um carpete marrom suave cobria o chão, e prateleiras de livros e vinhos alinhavam as paredes. Sob a luz trêmula de uma vela, livros envelhecidos e garrafas de vinho brilhavam de forma estranha, quase sobrenatural. Uma mesa dominava o centro do aposento, sobre a qual repousavam instrumentos náuticos e um telescópio de metal preto. Atrás dela, um homem de pele pálida usava um chapéu de capitão com o símbolo de uma caveira. Assim que Alger se aproximou, o capitão declarou com veemência: "Eu não me renderei." "Eu acredito que você consegue", respondeu Alger, com uma calma desconcertante, como se estivesse comentando sobre o clima. A resposta inesperada deixou o capitão atônito por um momento, tempo suficiente para que Alger avançasse com uma velocidade impressionante, derrubando a distância entre eles. Sua mão direita agarrou o pescoço do homem com uma força brutal. Escamas ilusórias surgiram na pele de Alger, enquanto ele apertava com mais força, silenciando qualquer reação. Um estalo ecoou pela sala quando o corpo do capitão estremeceu e se tornou inerte. O cheiro pungente de urina se misturou ao ar, mas Alger não hesitou. Com um movimento decidido, ele usou o corpo do homem como ariete, quebrando a parede de madeira da cabine e expondo o aposento à tempestade lá fora. Sem emoção, ele atirou o corpo inerte às ondas furiosas. A chuva e o vento engoliram tudo, como sempre faziam. Alger retirou um lenço branco, limpou cuidadosamente a mão direita e descartou-o no mar. Depois, permaneceu em silêncio, esperando. Poucos segundos depois, o loiro de antes entrou correndo. "O que aconteceu?",
perguntou ele, alarmado. O capitão escapou, respondeu Algir, com uma irritação simulada. Ele respirava pesadamente. Eu não sabia que ele ainda possuía alguns dos poderes de um Beyonder. Droga! Exclamou o homem, aproximando-se do buraco na parede e olhando para o mar revolto. Porém, nada viu além de chuva e escuridão. Deixe pra lá, disse ele, balançando o braço em resignação. Ele era apenas um prêmio extra. Ainda seremos recompensados por encontrar este navio fantasma da Era Tudor. Enquanto conversavam, o buraco na parede começou a se reparar sozinho. Alger lançou um olhar ao redor. Ele sabia o que estava por trás de toda aquela madeira, por trás da quietude, o leme e as velas se moviam sozinhos. Não havia uma alma viva a bordo. Com um suspiro, ele pensou em o louco, envolto na neblina cinzenta, e murmurou com reverência, uma nova era começou. Em Baclund, capital do reino de Lúthien, Audrey Hall encarava os fragmentos de um espelho de bronze em sua penteadeira. O símbolo vermelho em sua mão desaparecera em sua pele, confirmando que o evento não fora um sonho. Ela sorriu e começou a dançar graciosamente, mas foi interrompida por batidas na porta. A criada entrou e começou a preparar Audrey para uma cerimônia. Elas discutiram sobre vestidos, até que decidiram pelo modelo mais apropriado. Quando estavam prontas, o pai de Audrey, o Conde Hall, apareceu, chamando-a carinhosamente para acompanhá-lo. Eles seguiram para o porto. No porto militar de Pritz, Audrey ficou boquiaberta diante de um navio de guerra feito inteiramente de ferro. Era gigantesco, sem velas, e emitia fumaça de suas chaminés. O rei chegou em um dirigível magnífico, marcando o início da cerimônia. O primeiro-ministro discursou sobre a grandiosidade do navio, chamado de De Pritz, proclamando o fim da era dos piratas e o domínio dos mares pela tecnologia. Enquanto o navio partia, disparando seus canhões com estrondos avassaladores, a multidão comemorava. Uma nova era, de ferro e vapor, realmente havia começado.